uma boa tarde a todos. A gente vai dar início, então, a essa aula sobre os 5 pontos para que o meu serviço de RM se adeque à norma IN 97 da Anvisa. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu e o Matheus Telka, a gente vai fazer a apresentação, então, para vocês desse material que a gente separou. E já de antemão dizer para vocês que a interação aí que pode, a gente optou por vocês colocarem as dúvidas no chat, ou no final da aula a gente tem um momento aí de áudio e vídeo aberto que permite que vocês façam as perguntas e tirem as dúvidas, né? Isso para que a gente possa aí tentar manter dentro de aproximadamente 1h10, 1h10, a apresentação desse material, e depois ter um tempinho final, né, para a gente tirar dúvidas e conversar, tá bom? Então, vamos lá. Espero que todos estejam vendo os meus slides. Matheus, me ajuda aí, tá tudo ok? Sim, perfeitamente. Então vamos dar início. Bom, agradecer aos contribuidores e a toda a equipe do MR Online, ao Matheus, ao Eduardo também, por terem ajudado a gente a fazer com que essa aula acontecesse. A gente ia transmitir essa aula somente para os clientes do MR Online Company, mas a gente achou que o assunto, né, era bastante pertinente e resolveu abrir aí para a comunidade se inscrever. Então, espero que todos possam aproveitar, né, esse conteúdo e também servir como um espaço aí para a gente discutir algumas coisas que podem está gerando dúvida, né, quanto à aplicação da IN 97 da Anvisa. Tá? A gente também optou por, para quem vai assistir aqui ao vivo, né, poder solicitar o seu certificado. A transmissão só está acontecendo ao vivo, mas talvez para os clientes a gente disponibilize esse material gravado depois. Mas para quem está assistindo ao vivo, pode solicitar o seu certificado dessa aula para todos, tá, que estão assistindo aqui ao vivo. Basta que amanhã vocês enviem um certificado para esse endereço, certificados@mronline.com.br. O Matheus vai colocar no chat aí para todos também o endereço. Coloquem no e-mail o título da aula e o nome completo de vocês, que até o final da semana a gente vai retornar, então, aí com o certificado, tá? Para quem quiser o certificado, é só mandar um e-mail amanhã aí para certificados@mronline.com.br, certo? E até o final da semana, pelo mesmo e-mail que vocês mandaram, a gente retorna com o certificado. Já é um registro, né, que pode ser feito, inclusive, aí para cumprir a parte de educação continuada, tá? Bom, anotem suas dúvidas ou nos enviem já durante a aula pelo chat, que a gente vai ter um momento final, então, na aula para as respostas. Qual é o nosso objetivo? Né? É ajudar os serviços de diagnóstico por imagem que possuem equipamentos de ressonância na adequação à instrução normativa número 97 da Anvisa. Acho que vai ficar claro com essa aula que existem alguns pontos aí da instrução normativa que deixam margem para interpretação ou dúvidas. Então, o nosso objetivo não é aqui dizer como fazer as coisas, não é esse o objetivo, mas sim trazer a forma como a gente vem implantando e algumas formas também, alguns pontos discutíveis aí que a gente não sabe ainda exatamente a resposta, que vai depender um pouco, né, da forma como a fiscalização ou as vigilâncias vão tratar cada ponto. Mas a gente vem conversando também com as vigilâncias de municipais, estaduais, para que a gente possa também ajudar a interpretar alguns pontos e tornar realmente a aplicação dessa norma alguma coisa que resulte boa, né, para os pacientes e para toda a população. Tá? E aí eu gostaria só de lembrar, né, por que a gente cria uma norma ou uma diretriz. Eu, durante um bom tempo, agora um pouco menos de uns anos para cá, tive muito envolvido na tradução da IEC para a ABNT, para as normas da ABNT, né? Então, como membro da ABNT,
Acho que a gente sempre, quando vai olhar para uma norma, para uma portaria, para uma lei, né, ou para uma diretriz, a gente busca, né, redigir um documento que vai servir como uma guia, uma base, né, uma forma padronizada, né, de executar alguma coisa, ou que vá traçar, né, a linha para aquilo poder ser feito com qualidade, com segurança e com a conclusão do material de forma útil, né, para a sociedade. Agora, eu trouxe aqui um exemplo para vocês da norma da ABNT NBR 6118, que é uma norma que fala sobre projetos e estruturas de concreto. Por que eu trouxe esse exemplo, né? Porque eu acho que muitos de vocês devem se lembrar, logo antes das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, foi inaugurada essa ciclovia, a ciclovia Tim Maia, e na primeira ressaca que ela foi sujeita, né, ao teste, ela caiu, e não só caiu, como matou 2 ou 3 pessoas, se não me engano foram 2 pessoas, pelo que eu me lembro. Né? E talvez o ponto aí mais impactante seja olhar, né, a estrada que passa ali, se eu não me engano, a estrada Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, não me lembro exatamente se é essa, mas todos aqueles arcos, né, que compõem essa parte, toda a estrutura, né, dessa via, intactos, né? Uma via construída aí há mais de 100 anos está lá intacta, né? Então, isso traz para a gente assim, uma visão de que a gente tem normas e segue padronizações e busca, né, criar isso para que a gente tenha um resultado líquido para a sociedade, não esse resultado que se teve aqui, que, entre outras coisas, né, não se cumpriu nem as normas básicas na época, e essa ciclovia teve que totalmente ser revista, e, enfim, eu não sei até se hoje ela permanece liberada, eu sei que logo depois eles liberaram, mas não sei a situação atual mesmo dessa ciclovia. Então, e é para isso que serve uma norma, né? Para que coisas desse tipo não venham a acontecer, ou pelo menos não se repitam, né? A não ser que não se siga essa norma. Bom, também tem uma outra forma da gente encarar isso, que é uma forma que eu gosto também de abordar, a gente sempre pensar em atingir altos padrões de qualidade, não só por norma, e além disso, né? Mas, claro, que aqui a gente está falando de uma norma, né? E aí fica essa pergunta, será que 1 milímetro na ressonância magnética faz diferença? Será que detectar uma lesão, medir uma lesão maior ou menor que 1 milímetro, será que 1 milímetro vai fazer diferença? Se houver uma variação de 5% no sinal, isso será que faz diferença? 20% no sinal, será que isso faz diferença? E qual é o ganho que os serviços têm por antecipar algum tipo de problema ou por não ter algum tipo de problema, né? Então, eu gosto muito dessa visão prática, né, do porquê que a gente faz o controle de qualidade, do porquê que a gente implementa recomendações e não pura e simplesmente buscar o cumprimento de uma legislação, por exemplo, né? Então, trago aqui um exemplo prático. Muitos serviços fazem imagem por ressonância magnética para ser usada no planejamento dos implantes, né, de estimulação profunda, o chamado DBS, o Deep Brain Stimulation, e muitas vezes o arco utilizado, né, o arco cirúrgico que vai ser utilizado, o arco estereotáxico, né, que vai ser utilizado, ele vai combinar, né, as imagens de ressonância e de tomografia. Às vezes existe a possibilidade de fazer só com ressonância, mas eu tenho que saber que existem distorções importantes na ressonância magnética, e dependendo, né, a gente vai ter que conhecer isso através de alguns testes, para que aquele 1 milímetro seja realmente 1 milímetro, e aqui é o exemplo onde, por exemplo, 1 milímetro faz diferença. E eu poderia citar outros casos do uso das imagens para radioterapia, ou mesmo de medidas de lesões que se quer acompanhar ao longo do tempo, de volumetria de estruturas, né, onde a gente precisa saber ter uma informação bastante fidedigna da resolução espacial e da distorção geométrica. Tá? E, além disso, para a ressonância, eu acho que fica a pergunta também sobre a segurança. Então, quando a gente quer implementar
uma nova legislação, como foi essa, que surgiu aí há alguns anos, que atinge a área da ressonância, né? Eu sempre vi com bons olhos essa legislação no ponto de vista dela abordar a parte de segurança, uma vez que a gente não tinha nenhuma instrução nenhuma instrução direcionada à segurança em ressonância, e acho que quando a gente tem uma legislação, ela acaba nos ajudando, né, a implementar determinadas ações, mas também ela protege o serviço, porque se eu estou, a partir daquele momento, seguindo uma legislação e cumprindo aqueles itens, eu, como instituição, eu também estou seguro, né, das ações que estão ali feitas, eu sei que eu estou fazendo, então eu estou cumprindo pelo menos aquele mínimo. Tá? Bom, isso é para a gente lembrar que os acidentes acontecem em ressonância magnética, então uma parte muito importante da IN 97 vai buscar algumas medidas, não muitas, mas algumas, a gente sempre pede até que sejam feitas mais medidas do que aquelas que estão na norma, né? Por quê? Porque a gente pode ter aí, sim, a iminência, né, da ocorrência de algum tipo de acidente, como foi, por exemplo, o acidente que vitimou o Michael Columbini em 2001, então há 21 anos atrás, fez com que essa criança acabasse morrendo atingida por um cilindro de oxigênio que foi levado inadvertidamente para dentro da sala. A gente vai ver, quando falar em zoneamento, que a ideia, né, do zoneamento do ponto de vista de recomendação, ela vai surgir a partir daí, apesar de alguns serviços, mesmo antes das recomendações do Colégio Americano de Radiologia, já sugerirem, né, a questão do zoneamento. E vai entrar, então, na IN aqui para a gente, tá? Então, vai ter uma parte dessa IN dedicada à parte de segurança em ressonância e procedimentos e alguns outros pontos. Eu quero lembrar, muitos aqui que estão nos assistindo são clientes do MRI Online, mas muitos não são, e a gente sempre disponibiliza um canal direto, né, para os nossos clientes para a parte de segurança em ressonância, mas para o público em geral a gente busca sempre compartilhar bons conteúdos lá no nosso blog, no MRI Spins. Então, vocês podem acessar através do www.mrispins.com.br e vocês vão enxergar lá vários posts relacionados à segurança, onde a gente tem materiais, tem as figuras, muitas do que a gente está utilizando aqui para os cartazes, para essas novas recomendações, o próprio manual do colégio, o link para o manual do Colégio Americano de Radiologia. Então, tem uma série de conteúdos lá. Tá? Também, né, há um tempo atrás, eu acho que eu vi, inclusive, aqui participando com a gente a doutora Georgina, da URC de Criciúma, e em 2018, 2019, a gente escreveu esse artigo de revisão em português, foi publicado pela Revista Brasileira de Física Médica em 2019. Ainda não havia, né, a legislação, não existia a RDC nem a IN, e por isso que nesse artigo vocês não vão ver citação a essa legislação, então está quase que na hora da gente revisar um pouco esse artigo, mas aqui tem um bom material em português para aqueles que querem ler um pouco mais sobre segurança em ressonância, e inclusive repassar para a equipe, né, para leitura. Tá? Então fica essa dica aí também. Para os que já trabalham na área há mais tempo, obviamente conhecem, né, ou conheceram a portaria número 453 do Ministério da Saúde. Foi uma portaria que estabeleceu aí as diretrizes muito voltada para a parte de radioproteção, né, do radiodiagnóstico médico e odontológico, e foi publicada em junho de 1998. Então, aqui não entrava nada do ultrassom e da ressonância. Já quando a RDC número 330 entrou e substituiu, então, revogou a portaria 453, entra então, a figura aí dessas duas áreas do radiodiagnóstico médico, que é o ultrassom e a ressonância. Né? E logo em seguida, ou junto, né, foi publicada uma instrução normativa, número 59, para a ressonância, que em maio de 2021 foi substituída pela IN 97 e a RDC 330 foi substituída pela RDC 611. Então, o que a gente tem hoje vigente no país em termos de resolução e de instrução normativa, é a 611 e a 97. Tá? A gente não vai abordar os itens da RDC 611, apesar de ter várias observações que vão aparecer aqui, que fazem referência
a 611, porque tem que cumprir itens que estão lá na 611, né? Então, é muito importante que cada um dos gestores, seja gestor da área técnica, seja gestor da área administrativa ou médico responsável, façam a leitura da 611, né? Nosso objetivo aqui não é ler a legislação, e sim apontar pontos importantes dela, e aqui está a 611, e então aparece nela aí a questão da ultrassonografia e da ressonância magnética nuclear. Tá? Bom, os 5 tópicos que a gente separou aqui da IN vão ser, então, equipamento de RM e o ambiente, processos de trabalho, treinamentos, registros e o controle de qualidade. Eu vou abordar os 2 primeiros, depois o Matheus vai abordar os outros 3, né? E aqui também a gente deixou o link para a IN 97. A ideia não é a gente fazer uma leitura item a item, como eu falei antes. Então, na consulta ao documento, vocês vão encontrar o texto completo, todas as exigências ali, a gente vai trazer, né, para quem, talvez até para quem já leu, já fez uma leitura dela, a gente vai agora ir pontualmente nos itens para que sejam cumpridos pelos serviços, né? Então, aqui na parte de equipamento de RM e o ambiente, eu vou abordar esses itens e vou começar pelo último, porque eu até não criei assim, um slide específico para a questão da comunicação com o paciente, de forma auditiva e visual, até numa próxima aula eu posso criar, mas a ideia, né, é que se tenha aí plena comunicação com o paciente de forma auditiva e visual durante todo o exame. Então, isso faz com que serviços que possuam um magneto não de frente para o visor, que aquele magneto fica lateralizado, né? Que nesse tipo de equipamento, quando o paciente está realizando a ressonância, está lá dentro do bor, a gente tenha que ter contato visual. E alguns lugares vão precisar adotar uma câmera. Então, a câmera ela é possível, né, de ser adotada, uma câmera que atenda, né, as características de blindagem da sala. E é muito importante também se verificar periodicamente a comunicação auditiva, se ela está funcionando tanto do paciente, do comando para o paciente, como do paciente para o comando, assim como a campainha de aviso, né? Então, a gente recomenda que para atender esse item se faça essa verificação periódica. Bom, agora para os próximos itens, a gente vai abordando praticamente um a um aqui, e lembrando vocês, né, podem colocar as dúvidas aí no chat. Ao final da apresentação, a gente vai buscar sanar essas dúvidas, se elas não ocorreram aí durante a aula, tá bom? Vamos lá. Por que eu estou trazendo isso, né? Por que eu estou mostrando aqui equipamentos de ressonância, talvez para um público que já conheça a ressonância? Mas é só para a gente lembrar algumas coisas importantes, né? Primeira coisa, os equipamentos são de diversos tipos, logo eu vou mostrar num slide os tipos de magnetos que a gente possui, né? O mais comum é esses que estão na tela, de 1,5, 3 Tesla, no formato, né, de um cilindro oco aqui, onde o paciente vai ser colocado, então, na região do isocentro, e de 1,5 e 3 Tesla, mas a gente ainda tem no mercado equipamentos chamado baixo campo, né, 0,2, 0,23 Tesla, equipamentos até novos aí de 0,31 Tesla, bastante portáteis para a extremidade, 0,35 Tesla, 1,2 Tesla nesse formato aberto, aqui como esse equipamento da Fuji, né? E assim, o que a norma ela vai restringir algum deles? Ela vai incluir todos? Então, ela vai incluir todos, não interessa o tipo de equipamento que se tem, ela vai incluir. Porém, é importante a gente, na leitura da IN 97, perceber que tem coisas que vão estar direcionadas aos chamados magnetos supercondutores. Vou dar um exemplo. Esse equipamento aqui de 0,35 Tesla, ele é composto por um magneto de ímã permanente. Então, o que a gente tem aqui, formando o campo magnético, nesse caso, inclusive, o campo é vertical, são ímãs, são pequenas placas, né, de ímãs, um arranjo de ímãs na parte superior e na parte inferior, que geram um campo permanente. Eu não tenho como desligar esse campo magnético, ele não é produzido por nada elétrico, né? Não está ligado à eletricidade ou mesmo por um magneto supercondutor, que é o caso desse equipamento de 0,2 Tesla aqui.
Agora, em equipamentos, né, que têm magnetos resistivos, tá? Eu não me lembro se esse equipamento da Fonar, que não existe no nosso país, ele é resistivo, mas existem alguns equipamentos, principalmente mais portáteis, que são resistivos. Eles vão estar, quando ligados, né, na rede elétrica, eles vão estar produzindo campo. Quando eu desligo ele, ele para de produzir o campo. Então, esses equipamentos de ímãs permanentes resistivos acontecem em menor número, né? Lembrem que os permanentes eu não consigo desligar o campo, mas também eu não tenho o hélio líquido neles. Os resistivos eu também não tenho o hélio líquido, e também nesses eu posso desligar o campo quando eu quero. E os supercondutores vão utilizar o hélio líquido para fazer a refrigeração da bobina que vai produzir o campo magnético principal, e existem vários pontos na IN que estão relacionados a eles. Então, por exemplo, esse equipamento da ONI aqui, ele é um equipamento supercondutor, é um pequeno magneto que pode ter 1 ou 1,5 Tesla, e ele tem hélio líquido aqui, tem um volume pequeno de hélio, mas tem hélio líquido. O normal, né, dos equipamentos de 1,5 e 3 Tesla, que fazem a maioria dos equipamentos que a gente tem no país, é ter uma grande quantidade de hélio. Agora a gente tem modelos novos de equipamentos que tem uma quantidade ou reduzida ou muito reduzida, mas basicamente eu vou mostrar para vocês aqui o equipamento que é o mais comum. Então, magneto de 1,5 ou 3 Tesla que tem de 1.000 a 2.000 litros de hélio líquido, sendo que esse hélio líquido vai estar lá a menos 269 graus Celsius, refrigerando a bobina de produção do campo magnético principal e gerando, né, criando o fenômeno da supercondutividade, ou seja, eu não preciso alimentar com energia elétrica da rede esse magneto para ele produzir um alto campo. Quando ele foi instalado, o engenheiro foi lá, colocou essas correntes para dentro, gerou o campo magnético e essas correntes ficam por supercondutividade, né, gerando o campo de forma indefinida, ou seja, vai durar para sempre se a gente mantiver essas condições do magneto. Agora, esse é o tipo de equipamento que eu posso, sim, retirar o campo magnético, desligar o magneto, né? ou como a gente fala, extinguir o campo, ou quenchar o magneto, que é o processo em que o hélio líquido vai virar gás, né? E virando gás, essa bobina vai esquentar, e essa bobina passa a ter resistência e o campo magnético desaparece. Tá? E importante, esses 1.000 litros de hélio líquido vão virar aí cerca de 700.000 litros de gás. Tá? Então, esse gás hélio, ele vai ter algumas observações que a gente vai fazer, por isso que eu estou explicando isso antes, né? Porque se ele não for corretamente conduzido aqui pela tubulação quente para a rua, e ele invadir a sala de exames, a gente pode ter algumas situações de risco. Tá? E isso fez com que na IN aparecesse essa questão da abertura da porta, que é uma recomendação internacional, não é uma exigência. Talvez em algum país tenha virado exigência, mas aqui no nosso país virou norma, né? Então, a porta tem que abrir para fora. Agora, vejam que, nesse caso, a porta está abrindo para dentro. Por quê? Porque aqui eu tenho um magneto permanente, aqui não tem hélio líquido, não tem o risco do gás hélio invadir a sala de exames e causar uma pressão positiva de forma que a porta que abre para dentro não consiga ser aberta para dentro, né? Então, é importante, eu quis trazer essa informação porque a gente sabe que a fiscalização e as vigilâncias sanitárias estão buscando cada vez mais informações, mas às vezes elas não vão estar preparadas para lidar com esse tipo de situação, né? Então, vai também do nosso entendimento de explicar isso, né? De mostrar da melhor forma possível para que se entenda que determinados lugares não precisam ter a porta abrindo para dentro. O normal não, mas existem muitos projetos mais antigos, como esse aqui que eu vou mostrar no vídeo, em que eu tenho um magneto supercondutor, aqui como o Matheus aí, a gente estava realizando um teste, a gente fez esse vídeo, né, um teste de controle de qualidade, em que vocês podem ver que a porta abre para dentro, né? E são situações mais antigas, com projeto aprovado, com alvará, enfim, e que no questionamento que a gente já fez para a vigilância, pelo menos para algumas que a gente tem contato, né, ficou uma questão assim da vigilância, no primeiro momento, orientar o serviço, né,
e deixar claro que ela vai cobrar isso, não de uma forma punitiva num primeiro momento, mas buscando fazer uma adequação. E aí vem uma discussão, porque tem lugares onde a abertura da porta para fora talvez tenha que ser justificada, que ela continue abrindo para dentro, porque tem questões de arquitetura que podem ser praticamente tornando impossível essa abertura da porta para fora. Então, vejam que tem pontos aí específicos que vão ter que ser discutido, tá? O que eu acho importante, pelo menos com as vigilâncias que a gente já teve contato, foi que elas não estão tendo um caráter punitivo nesse início, ou seja, botando como uma obrigatoriedade, mas sim recomendando que seja estudada a troca, né, da abertura da porta, aonde existem os magnetos supercondutores com o hélio líquido. Tá? Um outro ponto da norma importante quanto ao equipamento e ao ambiente é o nível de ruído acústico. O próprio manual do fabricante vai, a norma, né, a IN 97, ela traz o seguinte texto: as salas do sistema de ressonância magnética devem dispor de isolamento acústico, de forma a atender os limites de exposição a níveis de ruído acústico estabelecidos nas normativas aplicáveis. Então, o que se entende aqui? Se entende que, obviamente, dentro da sala de exames, o próprio equipamento produz um ruído que supera os limites de exposição a níveis de ruído acústico. Então, existe aí sim uma exposição, né, dos trabalhadores a um nível de ruído mais alto, e com isso o PCMSO e a parte de segurança do trabalho tem que estabelecer uma forte recomendação, né, não é uma recomendação, uma obrigatoriedade, no uso do protetor auricular, seja ele do tipo plug ou do tipo fone, para todos que permanecerem dentro da sala de exames durante o exame de ressonância. Agora vejam que a questão aqui envolve também o ruído produzido pelo equipamento no ambiente externo à sala de exames. Então, é preciso fazer um levantamento desse ruído e, no nosso entendimento, né, para cumprir o que está lá na NR15, isso tem que ser feito por um profissional habilitado, né, e uma pessoa que esteja habilitada a fazer esse laudo técnico de ruído ambiental, que normalmente é o engenheiro de segurança, né? Não sei se o técnico de segurança do trabalho está habilitado para isso, mas acredito que o engenheiro de segurança do trabalho é que tem que assinar esse laudo. Então, a gente recomenda que isso seja visto, né, com o seu serviço de segurança do trabalho ou com a empresa que normalmente presta esse tipo de serviço, porque é importante também que isso apareça lá no PCMSO, né, em todo o programa de controle ocupacional também. Tá? Bom, quanto continuando aqui no equipamento de ressonância e o ambiente, a gente tem a exigência de se manter um descritivo das blindagens de radiofrequência magnética e sistema de exaustão massiva de gás. Então, o que a gente vem orientando os serviços? Né? Que eles guardem o databook ou o descritivo, né, que os fabricantes da gaiola e também o site planning, né, dos fabricantes, porque nesses documentos está descrito lá qual é a blindagem de radiofrequência que está sendo utilizada, se existe blindagem magnética com ferro doce ou ferro silício, quanto tem lá e aonde está distribuído, e de preferência, né, de preferência não, é importante que se cobre a partir de agora, que nessa documentação conste também as medidas para isolamento acústico. Então, se foi usado isopor, se foi usado lã de rocha, se foi usado métodos, ou, por exemplo, uma porta com isolamento acústico, que isso esteja descrito nesses materiais e que isso seja guardado, então, para a possível apresentação aí para a vigilância, tá? Nesse ponto da norma, existe uma necessidade aí da emissão de um laudo de compatibilidade eletromagnética. E assim, a gente não sabe o que é isso, né? Ninguém sabe dizer o que é isso, porque no nosso entendimento, se a gente for ler toda a descrição aqui do laudo, ela diz o seguinte, né? Que eu preciso ter um estudo de compatibilidade eletromagnética da instalação com os demais produtos para a saúde e sistemas passíveis de perturbação eletromagnética, e descrição das medidas para mitigar os riscos de interações indesejadas. Bom, quando se instala uma ressonância magnética, o site planning seria o documento que orienta o serviço, né, pelo fabricante a como colocar aquela ressonância, que distanciamento tem que existir
de outros equipamentos médicos, e, enfim, até mesmo de movimentação de carros ou de ambulâncias e de outras formas de movimentação metálica ou de ferro, além do afastamento em relação à rede de alta tensão, de baixa tensão, ou seja, hoje não existe uma empresa, uma pessoa que emita um laudo de compatibilidade, porque se entende o seguinte, que o equipamento ele possui um registro na Anvisa, ele é próprio para o ambiente médico, e ele vai ser instalado sob determinadas condições que outros aparelhos não interfiram no funcionamento da ressonância, que a ressonância não interfira no funcionamento de outros aparelhos, né? Então, esse é um ponto totalmente obscuro, né? Acredito que isso, se alguém que está nos assistindo já tem aí alguma solução que pode compartilhar com a gente, mas nem a vigilância sabe como lidar com esse item, tá? Bom, e aí a gente vai agora para a parte mais do ambiente, né? E vamos falar do zoneamento. Então, lembrar, né, o acidente que aconteceu em 2001 aí com um menino de 5 anos, com o Michael Columbini, em 31 de julho, que ele veio a falecer depois da entrada inadvertida dentro da sala de uma enfermeira que estava levando um cilindro de oxigênio para um anestesista que estava com dificuldade de ter o suprimento de oxigênio pelos pontos de acesso dentro da sala, né? E essa enfermeira era de um outro setor, estava passando livremente ali pelo setor, acabou pegando o cilindro e entrando dentro da sala com esse cilindro. O cilindro foi fortemente atraído, atingiu a cabeça da criança, né? E o menino veio a falecer 2 dias depois do acidente, e faleceu em dia 31 de julho de 2001. Tá? Bom, a partir daí, o Colégio Americano, principalmente o Colégio Americano de Radiologia, o acidente foi nos Estados Unidos, reuniu uma equipe de especialistas e começaram a publicar recomendações. Nessa primeira recomendação depois do acidente, veio, então, a recomendação de estabelecer um zoneamento. Então, são 4 zonas na ressonância, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Aqui está o texto da portaria, né? Da portaria não, desculpa, da IN 97. Então, aqui também se estabelecem as 4 zonas, só que o detalhe, aqui peguei até um texto da RDC 330, mas é o mesmo texto da IN 59, mas é o mesmo texto da IN 97, que vocês vejam o seguinte, ó, no manual do Colégio Americano de Radiologia, tem uma série de requisitos para cada zona. A gente não vai encontrar isso na instrução normativa, tá? Então, não é o simples ato da gente zonear, botar uma plaquinha ou delimitar. A gente precisa criar rotinas e ter uma descrição do que é cada zona e quais são as atividades que vão poder ser realizadas em cada zona e como a gente vai realizar, por exemplo, a entrada da zona 2 para a zona 3 e por aí vai. Então, apesar da instrução normativa não trazer isso, essa necessidade, né, a gente recomenda que os serviços façam isso. E que eles olhem para o seu setor, começando pela sala da ressonância. Então, a sala da ressonância é a nossa zona 4, toda a sala, né, é chamada zona 4, e tudo que dá acesso a essa sala é a zona 3. O que vai diferenciar a zona 2 da zona 3? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma porta aqui que vai para a recepção. O paciente é atendido na recepção, já digo para você, zona 2, né, e vai entrar para a zona 3. Essa porta aqui tem que ter restrição de acesso. Restrição de acesso, escrito lá no texto, ó, se a gente for voltar aqui, ela diz o seguinte, né? Ambiente adjacente à zona 4, onde há restrição à circulação de pessoas e equipamentos. Então, quando eu falo em restrição, eu tenho que falar de uma barreira física efetiva e seletiva, né? Ou seja, não é qualquer pessoa que pode abrir aquela porta e entrar. Então, isso pode ser feito através de crachá, isso pode ser feito através de digital, de código, tá? Mas tem que haver uma barreira física efetiva. Né? E que pessoas que venham a circular, né, possam entrar na zona 3 e na zona 4, a gente recomenda que elas tenham explicitamente um treinamento de segurança em ressonância, ou seja, que elas conheçam muito bem o ambiente de ressonância e tenham sido treinadas para isso. O paciente ou acompanhante, quando eles estiverem na zona 3, eles não podem estar desacompanhados, a não ser, claro, que eles estejam no banheiro ou no vestiário. Tá?
mas eles não podem ficar livres, eles não podem ficar sentados no corredor sem uma supervisão direta de alguém que trabalhe no ambiente de ressonância. Essa seria a nossa recomendação. E se a gente voltar na legislação, aí na IN, a gente vai ver que ela não orienta ou não pede que as zonas sejam sinalizadas, tá? Mas em consulta às vigilâncias, eles foram bem enfáticos, né, de nos dizer o seguinte: não, a gente entende que tem que sinalizar. Então, o que a gente vai deixar aqui para vocês no chat, o link, né, para um repositório de cartazes e materiais, inclusive as normas estão lá dentro desse repositório também. Vocês podem acessar ou através do QR Code, apontar a câmera do celular para esse QR Code, ou vocês podem acessar o link, né, que o Matheus vai colocar aí para a gente no chat da nossa aula, para que vocês consigam, então, baixar esse material, que fica como uma sugestão, né, fica como uma sugestão aí de uso, né, do material para vocês, tá? Bom, então a gente tem aí o material, tá? E que vocês podem baixar livremente aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que tá... Deixa eu encerrar aqui meu WhatsApp, senão ele não para. Bom, um ponto importante é ter uma planta baixa, né, da instituição, como esse exemplo aqui, e com essa planta baixa vocês podem, então, fazer o zoneamento. A gente gosta de colocar essa divisão em cores e também indicar, né, para os serviços aonde vai ficar a porta, né, ou a restrição de acesso. Então, vejo que nesse caso tem duas aqui restrições de acesso, tá, possíveis, mas existem possibilidades de se configurar isso de outras formas, ou seja, isso vai depender muito da arquitetura e dos fluxos de trabalho de cada local, né? A gente não vai conseguir aí... não é a gente que determina, né? Ou seja, nos lugares que são nossos clientes, eles sabem disso, a gente sentou junto com as pessoas e tentou buscar aí a melhor divisão possível, né, para o zoneamento. E claro, sinalizar também essa região, né, para que pacientes, acompanhantes e outras pessoas saibam, né, desse zoneamento também, tá? Então, aqui está a sugestão, né, dos cartazes que a gente costuma colocar, inclusive ali um cartaz que a gente deixou também como modelo para a porta da sala de exames. Então, fica indicado aonde colocar cada um desses cartazes, né, nesse mapeamento, tá? Uma coisa que não está na IN e a gente costuma sugerir também fortemente nos treinamentos e nas verificações, né, é que sejam colocados, então, cartazes nos botões de parada elétrica e botão de quench. Então, botão de extinção do campo sendo sinalizado e o botão de emergência elétrica, porque o que pode acontecer é isso aqui, né? Muitas vezes tu tem lá um botão na parede e não tem nenhuma marcação. E esse é um item de segurança. Então, vocês vejam que saber diferenciar o botão de emergência elétrica do botão de campo magnético é muito importante, porque a gente sabe que já aconteceu bem mais de uma vez, né? Ou seja, várias vezes, da pessoa apertar o botão de forma errada, achar que está desligando eletricamente ou que está desligando alguma outra coisa e está quenchando o magneto supercondutor, tá? Então, vocês vejam aí os cartazes também, por exemplo, dentro da sala de equipamentos, onde tem o botão de parada elétrica, está lá sinalizado. Uma outra recomendação interessante é fazer uso, né, dessas etiquetas de seguro. Isso aqui não está na IN, mas a gente sugere que isso seja feito, porque isso ajuda a identificar melhor os materiais que são seguros para entrarem na zona 4, como, por exemplo, uma maca não ferromagnética, um extintor de incêndio não ferromagnético. Então, a gente vai colocar a etiqueta de seguro, após esse material ter sido avaliado, se realmente ele é seguro para ressonância, e também colocar etiquetas de não seguro para ressonância naqueles itens que a gente quer chamar a atenção, principalmente os itens móveis, que estão na zona 3, né? Então, imagina que lá tem o tal do cilindro de oxigênio na sala de repouso dentro do setor de ressonância. Bom, vamos colocar um aviso, treinar as pessoas e colocar um aviso, né, uma etiqueta desse tipo, de que aquele material ali é não seguro, assim como algum extintor de incêndio.
Já também deixando claro que não existe obrigatoriedade, por lei, de ter extintor de incêndio não ferromagnético no setor de ressonância. Né? Se vocês me perguntarem se eu acho que isso é importante, eu acho importante, e acho que até a norma poderia ter trazido esse item, né, com a necessidade de ter pelo menos aí um extintor não ferromagnético no setor, ou extintores ferromagnéticos em número suficiente conforme normas específicas, mas não tem. Então, a gente sugere que se tenha, mas a gente sabe que isso é um custo adicional também para os serviços, tá? Bom, e um próximo item da norma, né, diz respeito à detecção de metais. E aí eu quero trazer esse post que a gente fez sobre a atração fatal entre armas de fogo e magnetos, que justamente faz aí o alerta, né, que essa foi uma notícia falsa que foi veiculada esse ano, mas que a história por trás disso é verdadeira, ou seja, no ano passado, uma pessoa acompanhando um paciente no norte do Brasil, acabou entrando dentro de uma sala de ressonância magnética. No post a gente conta toda a historinha e fala também das medidas necessárias aí para que isso não se repita, né? Mas entrou na sala portando uma arma de fogo acompanhando o paciente, essa arma acabou ficando presa no magneto, a pessoa que entrou com a arma acabou também se ferindo na tentativa de retirar a arma do magneto, né? E existe um cuidado que eu digo particularmente para vocês que no passado eu era um pouco reticente quanto a esse item, pela dificuldade de implementação, mas vendo acidentes que envolvem materiais metálicos levados, às vezes até escondido pelo paciente, ou o paciente não avisa, vou dar um exemplo, peruca, perna mecânica, né? Já vi um paciente trocar completamente de roupa, colocar a roupa do serviço, né? Trocou toda a roupa, entrou na sala e foi questionado sobre metais e tudo, e ele entrou com uma perna mecânica, essa perna mecânica ficou grudada lá no equipamento, né? Uma outra vez, eu já vi vários casos de peruca, né? A paciente não quis dizer que estava utilizando peruca, foi lá quando viu a peruca, em um caso a peruca voou, outro caso que eu tenho até as imagens, virou artefato nas imagens, foi tirado o paciente logo nas primeiras imagens, né? Então, entra aí a questão do uso do detector de metais, tá? A gente não recomenda que seja o detector de metais do tipo portal, inclusive o texto que traz na IN 97 não se refere a isso, ele fala em detecção de metais. Algumas pessoas confundem detecção de metais com a pesquisa de metal ou pesquisa de segurança em ressonância, não é isso, né? Quando fala em detecção de metais, a gente está falando de um dispositivo capaz de detectar metais, né, na superfície do corpo ou mesmo internamente ao corpo. Então, é importante recomendar para vocês a compra de um bom detector de metais, porque se a gente vai implementar essa rotina, que ela seja feita com um equipamento próprio e não com um equipamento que custa 90, 100 reais no Mercado Livre, tá? Não se iludam com esse tipo de detector de metais, que ele não é adequado para isso. Tá? Então, existem detectores de metais recomendados, aqui está um exemplo, e estabelecer, né, uma rotina de uso desse detector de metais. Eu confesso para vocês que o ideal seria todos os serviços poderem ter esse tipo de detector de metais. Aqui está um exemplo, existem outros fabricantes, existem pessoas no Brasil, inclusive, que representam empresas de fora que vendem isso, mas é um sistema bastante caro, que é uma barra que detecta, inclusive indica a posição, né, a altura em que esse metal está, é bastante sensível. Então, por exemplo, tu pode levar o paciente para frente dessa barra, pedir para o paciente girar, e ela vai dar o verde se não tem nada, ou vai apontar aqui em vermelho a posição onde se encontra o objeto metálico. Vejam que não precisa ser ferromagnético. Se for um metal, ele vai detectar, né? Além desse tipo de detector aqui, né, que pode detectar material ferromagnético. Então, esse tipo de detector, te aproximou com uma cadeira não própria para ressonância, com o extintor, ele já vai alertar e vai ter um aviso visual e sonoro. Aí isso, sim, é bastante efetivo para não causar, né, não permitir que cause aquela questão da atração ferromagnética. O que a gente tem feito para os clientes é entregar um pequeno ímã de mão.
Ele não substitui o detector de metais, o objetivo não é fazer vistoria do equipamento do paciente, né, antes do exame. Na verdade, o ímã de mão ele vai servir para que se tenha lá no setor, e na eventualidade de precisar avaliar aí uma cadeira de rodas, uma maca, né, ou um outro tipo de equipamento, se veja se esse equipamento vai ser atraído pelo campo, né? Lembrando que não pode ser levado para a zona 4, né? Então, isso aqui não está na norma, mas é muito importante que no setor exista um pequeno ímã de mão, ajuda bastante no dia a dia da ressonância. Por exemplo, uma pessoa da higienização chegou lá com um rodo, né, de alumínio, e tu precisa verificar se ela pode entrar com aquele rodo de alumínio para limpar a sala, né? Então, o ímã de mão vai ajudar nessas tarefas, tá? Bom, então, nos processos de trabalho, que seria o nosso item número 2, eu quero dizer para você o seguinte, que zoneamento a gente já falou, mas dentro de processos de trabalho, o que significa isso? Que eu preciso ter, de forma escrita e descrita, as rotinas do zoneamento. Como é que é feito o zoneamento, quais são as regras para cada uma das zonas, né? Quem é que pode entrar na zona 3 e na zona 4, né? Como é que se dá essa liberação, tá? Aonde o paciente faz, por exemplo, a troca, onde é que ele é entrevistado. Então, a RDC 611 e a IN, elas vão apontar para um item chamado mitigar riscos de eventos adversos. Então, qualquer risco de evento adverso vai ter que ter o seu processo de trabalho descrito, né? Isso vai se dar através de políticas e de rotinas. Então, por exemplo, como é que é feita a anamnese? Qual é o documento de pesquisa de segurança que está sendo utilizado? Como é que ele é aplicado? Para quem ele é aplicado? Qual é a rotina de detecção de metais? Qual é a rotina do uso dos meios de contraste? E outras rotinas que se possa estabelecer, tá? Quem pode entrar na zona 3 e 4? Então, como eu falei para vocês, isso pode estar dentro, inclusive, da rotina de zoneamento. E como é que ficam, né, os pacientes e acompanhantes nessas zonas? Também acho fundamental ter uma rotina de uso de proteção auricular. Isso até por questões de segurança do trabalho, né, com os colaboradores, e também para questões legais com os pacientes, ou seja, para não permitir que um paciente venha a se negar, né, a fazer um exame sem a proteção auricular, porque isso traz um risco jurídico, inclusive, para a instituição. E aí, agora, né, eu passei por esses 2 primeiros itens, e agora eu vou deixar para o Matheus aí falar sobre os treinamentos, registros e o controle de qualidade. Deixa eu minimizar aqui para o Matheus poder... eu vou parar aqui o compartilhamento, e com isso o Matheus pode, agora eu vou passar um anfitrião para ele, ele pode apresentar para vocês. Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem dúvidas até aqui, coloquem, por favor, aí no nosso chat, que no final da aula a gente vai ter um momento também para que a gente possa tirar essas dúvidas, tá bom? Vai confirmar se está aparecendo para todo mundo? Tá aparecendo, Matheus. Meu áudio também tá bom? Tá bem, tá perfeito. Certo. Bom, boa tarde, pessoal. Dando prosseguimento na parte de treinamentos, o que eu trouxe aqui para a gente conversar, né? Dentro do treinamento é importante que a gente tenha a noção de que é importante trazer um amplo conhecimento ali, principalmente das fontes de risco, porque o intuito é a gente, né, uma vez conhecida cada uma dessas fontes, a gente saber como, né, atuar e as ações para justamente combater esses riscos, né? Então, aqui eu trago para a gente revisar bem brevemente os principais riscos. Então, a gente tem lá o campo magnético, os gradientes, a radiofrequência, até os próprios meios de contraste, né? E aqui o efeito que cada um deles vai ter no corpo, né? Então, a questão da atração, né? A questão de estimulação de nervos periféricos, queimaduras, né? Até reações alérgicas ali com relação ao meio de contraste. Então, a ideia seria o cuidado na segurança, evitando os acidentes, evitando as queimaduras, né? Aumentando essa segurança
com relação ao paciente, aos trabalhadores, e principalmente também uma forma de proteger a instituição. E, claro, também ali abordando sempre uma parte fundamental dos cuidados com implantes. Então, quando a gente tem um membro novo, muitas instituições atualmente têm a parte de higienização, de segurança patrimonial terceirizado. E é comum dessas áreas ter rotatividade de equipe muito grande. Então, como treinar um membro novo, né? Então, a estrutura ali do treinamento é importante trazer esse histórico, para justamente se aprender com os erros do passado, identificando ali as fontes mais graves e mais frequentes, para justamente criar um plano estratégico para mitigar esses erros. Então, aí entra a questão do zoneamento. Então, não é só ter o zoneamento, tem que explicar para o colaborador o que significa aquilo, o que aquela placa que está ali no setor, ela significa, né? O que esse conjunto de ações, qual que é o objetivo final, né? Por que tem a restrição de acesso? Por que uma pessoa não vai poder entrar no setor? Então, ela tem que ser instruída disso. Porque aqui, para aquela que vai entrar ao setor, quais são as informações fundamentais que ela tem que estar bem claro na mente, que ela não pode esquecer estando naquele ambiente, né? Aí entra questões também da rotina de detecção de metais, como que vai funcionar, e demais condutas de segurança. Então, saber onde procurar informação. Então, é recomendável deixar dentro ali da zona 3 do setor, um documento escrito, né, que as pessoas possam consultar em momentos de dúvida, né? E ter também essa reciclagem anual para justamente ter clareza do que se pode fazer, do que se pode não fazer, até situações de emergência, como se portar em relação a isso. Então, com relação aos implantes que eu trago aqui, a gente sabe, né, quem costuma trabalhar mais de centenas de dispositivos diferentes. Então, é importante ter um treinamento voltado também a esse tipo de, né, dispositivo no corpo, justamente para identificar o grau de segurança. Então, a ideia é que muitos desses dispositivos que a gente está vendo já são conhecidos como seguros. Alguns já são conhecidos como não seguros, mas muitos, principalmente com os avanços tecnológicos, estão se tornando cada vez mais funcionais. Então, fazer toda essa investigação, né, o modo adequado, então tem que ser, as pessoas têm que estar treinadas a saber isso. E se não é ela que vai justamente fazer essa investigação, saber que aquilo necessita de uma atenção especial e pedir ajuda, né, para outro colega da equipe responsável por essa etapa, por exemplo. Aí a gente chega num ponto que existem alguns dispositivos que eles, de tantos modelos que já existem no mercado, acabaram sendo inclusos em que a gente chama de diretrizes internacionais. Então, foram feitos estudos de segurança por vários órgãos internacionalmente que reuniram em documentos justamente para padronizar. Então, foi confirmado ali, por exemplo, aqui, toda prótese valvar cardíaca, ela é condicional. Então, aqui está as orientações e é possível ser feito o exame. Não necessitando ir atrás de marca, modelo, para esse caso específico. Então, aqui eu trago mais outros dois exemplos. Então, um treinamento voltado para as pessoas saberem que isso existe, né? Principalmente ali se tem a questão da equipe de agendamento, então se vai entrar em contato, se identifica algo nesse sentido, já sabe orientar, e se foge dessas diretrizes, saber pedir para o paciente mais informações para que sejam feitas as determinadas investigações para garantir essa segurança. Então, o que a gente tem de temas mínimos, né? Agora falando mais da parte escrita da norma, a RDC 611, ela traz para a gente que os treinamentos, eles precisam ter ali os temas mínimos, como, por exemplo, as fontes de risco, novos processos, então, toda vez que for implementado algum
procedimento novo, isso está tudo descrito e se treinado aqui, novas tecnologias, enfim, novos processamentos, enfim. A questão da integração com novos colaboradores e o que é bem importante, a questão da eficácia, que saiu errado, desculpa, que tem que ser comprovado. Então, o que acontece? É importante, de repente, aplicar um formulário, um teste, um quiz ali, para justamente você ter o balizador se a pessoa, de fato, absorveu o conteúdo daquele treinamento. E isso significa que a instituição ela vai usar isso como base para justamente dizer perante uma Anvisa, por exemplo, que aquele colaborador está apto a trabalhar no setor de ressonância. E se a pessoa ficou com uma nota inferior, por exemplo, a 80%, não, ela tem que revisar novamente, fazer o treinamento novamente para só quando ela passar, aí ela vai ter autorização, vai ter a digital cadastrada, vai ter o caixa liberado para acessar a restrição de acesso que o Mazola comentou anteriormente. E com relação aos conteúdos, né? Dentro dos conteúdos, isso aqui está explícito na norma, que traz, inclusive, sobre normas. Então, essa aula que a gente está tendo hoje já está valendo como um treinamento sobre normas. Rotinas e demais procedimentos operacionais, a questão própria da segurança do paciente, gerenciamento de riscos relacionados a uma tecnologia nova, um equipamento novo, uma tecnologia que não tinha antes, e, claro, também a questão do programa de garantia de qualidade, né? Todo ali o aspecto que a gente já vai ver na sequência relacionado ao controle de qualidade. E um item importante que ainda na RDC 611 ela traz que esse documento ele tem que ter ali a data, o horário, o conteúdo ministrado, o instrutor, a formação do instrutor, e só não traz o nome dos participantes, mas que é óbvio que tem que ter também, né? Então, estão elaborando o documento ali do treinamento, então, esses aqui são os itens mínimos que é importante ter nesse documento, né? Entrando um pouquinho ali na parte, no nosso tópico 4, no nosso top 5, o controle de qualidade, eu trago aqui para a gente começar esse assunto com relação à auditoria de aceitação, né? Então, toda vez que uma instituição ela vai adquirir um equipamento novo, é de vital importância que seja feita uma auditoria. Por quê? Porque existem itens ali da proposta que pode ser que durante o processo de entrega ele não seja feito da melhor forma possível. Então, às vezes, faltou a entrega, por exemplo, de um software, faltou a entrega de um acessório de posicionamento importante, de uma bobina, estava prevista uma bobina específica, foi entregue uma outra bobina, né? Então, identificar isso, porque vai ter uma consequência lá na frente, por exemplo, durante um processo de aplicação, né, de um especialista do fabricante. A gente sabe que essas visitas, esses treinamentos ali para a equipe operacional é uma visita muito custosa, então envolve um gasto considerável. Então, imagine você programar ali uma agenda de treinamento, só que está faltando bobina, está faltando acessório, o software está travando, né? Então, isso vai prejudicar consideravelmente essa aplicação, então vai ter que ser remarcado. Então, é um conjunto de avaliação fundamental, né, que está dentro ali do controle de qualidade. Inclusive, alguns testes, eles são indicados no momento da aceitação. Né? Então, aqui só uma carinha do documento, né, que vai lá estar indicado, vai ter indicado ali cada um dos testes. Vamos supor que a gente tenha cada software, então a gente abre cada software, a gente testa se aquele software está rodando. Aqui 2 exemplos de fabricantes diferentes. No entanto, isso aqui eu trouxe para vocês o que está no texto na IN 97 com relação a essa parte. Então, de 14 testes que a gente tem lá, a gente tem 10 que são anualmente exigidos, 2 semanalmente e 1 de aceitação. Aqui eu trago para vocês essa separação
Então, a questão dos testes semanais, então a gente já vai para um grupo de aplicação mais em loco, porque como é uma coisa mais frequente, é difícil ter um profissional, um físico, enfim, alguém que vá ter essa periodicidade. Então, é treinada ali a equipe para ela desenvolver esse procedimento. No entanto, os testes, a gente costuma fazer essa crítica forte, esses testes exigidos pelas normas, pela NN 97, que ela não traz informação suficiente para a gente conseguir metrizar a qualidade do nosso equipamento. Só fazer a verificação da frequência central e a verificação de artefato praticamente ajuda pouquíssimo nesse acompanhamento. Mas, nesse período de aquisição, no teste é possível ter mais informações que essas sim, vão trazer informações com relação à saúde do equipamento e ainda melhor, vai trazer indícios de detrimentos com relação ao equipamento, que vai permitir justamente a gente ter embasamento para justamente a gente saber que uma bobina ela está se degradando ao ponto de deixar ela numa lista de reserva durante uma possível troca de bobinas prevista dentro de um contrato do fabricante, de manutenção do fabricante, e essa bobina ela ser trocada, em vez de trocar uma outra que se achava, né, com problema, que na verdade estava boa, né, então você ficou com uma bobina ruim no final das contas, né. Então isso é o valor que esse controle de qualidade traz para a gente, né. Então é isso que a gente procura trazer, né, os clientes que a gente atende, a gente faz toda essa monitoração, inclusive tendo ali a parte de adotando protocolos de fora, né, porque como vocês viram, a nossa N97 ela é muito crua nesse sentido. Então, aqui a gente traz, por exemplo, a importância, por exemplo, da gente ter ali acompanhamento da sala de máquina, dos indicadores ali da pressão do magneto, né, a temperatura de refrigeração, que isso não tem nada na norma, né? Por quê? Às vezes pode ser que tenha porque é importante, né, olhar para esse item. Pode ser que durante a noite tenha uma falha de eletricidade e pode, enfim, um dos componentes não liga e pode começar a aumentar a temperatura. Então, é importante ter essa monitoração, né? Então, se não tiver uma rotina ali de acompanhar isso, muito possivelmente existe a chance de isso chegar a um nível que vai gerar detrimento ali no equipamento, né? Então, aqui um outro acompanhamento ali da questão da razão sinal-ruído, que a gente consegue identificar até possíveis canais danificados dentro da bobina, que muitas das vezes o equipamento ele possui ferramentas ali, filtros que podem mascarar isso, então não vai ficar claro. Então é importante ter essa verificação dos testes de controle de qualidade. Então, dentro daquela lista que eu mostrei para vocês, aqui eu trouxe só para vocês terem um primeiro contato, assim, nada muito aprofundado, dos testes. Então, a gente tem que conferir ali se o equipamento está bem sintonizado, ou se ele está tendo essa capacidade de sintonizar na frequência de precisão adequada, não tem artefatos, está fornecendo um campo homogêneo, se a posição do corte programada é a que de fato está sendo adquirida, se as espessuras de corte que você precisa, que o médico precisa para laudar, lá de 2 milímetros, de 3 milímetros, será que é de fato a que está sendo entregue? Né? Então, a gente verifica a questão da distorção geométrica com relação ali às medidas. Será que dá para confiar no quanto que a gente mede na imagem? É aqui que a gente confere razão sinal-ruído, a qualidade da imagem com relação ao detalhamento, né, na resolução espacial, a uniformidade, que ela denuncia fortemente canais que estão queimados, e até outros artefatos possíveis, como o aparecimento de artefatos fantasmas que não deveriam estar ali, né, relacionados a outros problemas no equipamento. E, por fim, o nosso último tópico, encaminhando para o fim da nossa aula, a questão dos registros, né? Então, isso aqui acho que vai ser um dos slides que as pessoas vão mais consultar, tirar print da tela, enfim, que está a lista dos itens. Então, se vocês forem lá fazer o levantamento, enfim, o pessoal da qualidade, da gestão, supervisão, então, o que precisa ter registrado no momento, o que tem que estar disponível para a Anvisa,
né, no momento de uma vistoria. A questão ali do manual ou política de segurança, ou plano de segurança de ressonância, que é o documento-chefe que vai ter tudo regido nele, inclusive a descrição do zonamento que a gente abordou, rotinas de detecção de metais, então vai ter tudo descrita, além de rotinas complementares de segurança, atendendo aquele item que a gente viu de mitigar os riscos de segurança, pesquisas de segurança, né, investigação, anamnese, a própria questão do registro dos treinamentos de segurança que foram realizados, quem participou, igual os itens que a gente viu, os descritivos das blindagens, que o Mazon mostrou para a gente com bastante detalhe, a importância que vem, né, em conjunto ali com o sistema de exaustão massiva de gases, e nessa parte do controle de qualidade, ter ali o acompanhamento dos testes semanais e dos anuais também, além, claro, da documentação do fabricante do site planning. Então, isso tudo tem que estar disponível. Inclusive, algumas vigilâncias no país, eles estão orientando que seja entregue todos os testes semanais de uma única vez no anual, por exemplo, né? Outros já querem olhar ali a linha do tempo, o que estão fazendo, como que está esse desenvolvimento. E aí eu trago aqui, né, que a gente disponibiliza aqui para os nossos clientes a questão do sistema in company, que facilita muito esse acompanhamento. Por quê? Primeiro que ele tem ali, ele é totalmente digital, então tira ali a questão dos papéis, tem tudo a questão que é vinculado com e-mail, então após a coleta dos dados, é enviado para cada responsável um relatório com as medidas indicando se foi aprovado, se foi reprovado. Aqui só um exemplo de uma tela de preenchimento, por exemplo, de um parâmetro também importante, que é o nível do L. E, claro, ele tem modos que você vai encontrar ali a rotina semanal, você permite abrir a abertura de chamados para ter esse acompanhamento do que foi acontecendo com o seu equipamento, além de ser fácil uso pelo celular, né? Então, só para vocês verem que ele vai gerar um relatório, isso é enviado para mim, para o Mazola, enfim, para a gente avalia semanalmente todos esses dados que são enviados e a gente faz a verificação. Então, vai a nossa assinatura, vai que os dados estão sendo acompanhados e isso vocês podem mostrar ali para a vigilância, né? Então, uma solução bem interessante. Então, aqui também tem a parte que os clientes que têm acesso, que ainda não sabem, quando vocês entram e têm ali o seu equipamento, vocês têm acesso ali ao controle de qualidade, o relatório está disponível para vocês baixarem. Então, indo nessa linha dos registros, a ideia é facilitar aí a instituição de que ela tem ali um lugar da verdade absoluta, né? Então, tá todos os documentos ali importantes para, se precisar mostrar para uma vigilância no momento de auditoria, tá de maneira mais facilitada possível. E, claro, por fim, aqui, para a gente fechar esse assunto, também tem um indicador do nível de saúde ali, né? Então, por exemplo, as rotinas que tem uma descrição, nesse caso aqui, para 2 equipamentos, a rotina anual está em dia, a mensal está em dia, semanal está em dia, o treinamento está ok, né? Até acompanhamentos mais próximos, como relação à troca do code, quando que foi feita, quanto que é esperada, a próxima, né? E os resultados, se ele passou, não passou, e demais comentários, né, de acompanhamento. Então, isso fecha ali a parte de registro do nosso último tópico, né? Aí aqui, Mazola, contigo, nessa parte. E, por favor, pessoal, logo vocês já vão poder, a gente vai poder abrir aí o microfone para fazer perguntas, mas coloquem no chat caso vocês tenham aí alguma pergunta para a gente não esquecer. Como é que o MR Online pode te ajudar? Então, isso daqui, né, os clientes do MR Online já conhecem, né? A gente tem aí, dependendo do local,
implementado desde a parte do programa de garantia de qualidade, o treinamento, as auditorias de aceite, né, as visitas técnicas e toda essa parte aí do que o Matheus falou, né, do acesso ao sistema MRI Online Company, também para realizar, por exemplo, o teste semanal de uma forma mais rápida e eficiente. Então, deixando aqui, né, para aqueles que não são clientes, vocês podem fazer contato com a gente e com isso a gente pode, enfim, agendar aí uma conversa sobre como é que a gente vem atuando nessa parte. Eu acho que com isso a gente revisou, tá, os 5 tópicos que a gente havia proposto. Espero que tenha sido um bom momento também para pensar e revisar, né, as questões em cada serviço, né? Eu acho que mais do que atender uma normativa, apesar de ter partes aí que a gente sabe que são bastante burocráticas, mas tem o lado, né, de organização que permite que o serviço fique mais... as pessoas que estão trabalhando fiquem cientes do porquê das coisas e também se garanta, né, a segurança da instituição. Tá? Deixa eu passar o próximo. Então, aí tem os nossos telefones e e-mails de contato, aqui é o nosso, né, é o nosso WhatsApp comercial, tá? Vocês podem mandar mensagem sempre que precisarem. O meu e-mail ali é o mri@, pode voltar um aí, Matheus, mri@, o e-mail do comercial é o contato @ e o do Matheus está aí também, tá? Pode passar o próximo. Então, lembrando, quem entrou depois aqui, que vocês podem solicitar o certificado a partir de amanhã, através do e-mail certificados@mronline, mandem o nome completo de vocês e a aula que vocês participaram, né? A gente logo, até o final da semana, devolve já com o certificado, isso já pode virar um registro também. Tá? E agora, vamos para as dúvidas aí, então, né? Agradecer a participação de todos, né? A gente teve um horário às 11 e outro agora às 14, então a gente quer agradecer a participação aí de quem separou esse tempinho para conversar com a gente. Por favor, pessoal, podem abrir o microfone quem quiser e fazer a pergunta que desejarem, né? A gente está aqui para ajudar e para compartilhar informações aí com vocês, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu já fui recebendo aqui no WhatsApp, né? Já recebi aqui algumas questões de alguns clientes, viu, Matheus? Então, depois eu vou te repassar, né? Porque é legal que quando a gente faz essa revisão, a gente acaba suscitando, né? Tipo assim, aí, como é que está isso? Como é que está aquilo, né? Então, a gente já tem algumas coisas para responder depois diretamente aí para alguns clientes. Dúvidas? Tivemos uma no chat da Mariana. Boa. Os testes de bobinas são recomendados pelo fabricante e efetuados pelo serviço. É recomendado que os testes anuais feitos pelo físico incluam todas as bobinas dos testes? Bom, na IN não está descrita explicitamente os testes em todas as bobinas, mas ela deixa implícito a questão da razão do sinal ruído estar compatível com a bobina utilizada, né? Então, se utiliza outras bobinas, então teria que testar essas outras bobinas. No entanto, existem outros estados, eu trago o exemplo de Santa Catarina, que eles estão pedindo sim todas as bobinas que são testadas anualmente. Isso está explícito na norma. Inclusive na de Minas Gerais também tá isso. O ponto é que a IN não fala isso, né? A IN Exato, não diz que tem que ser testadas todas as bobinas, né? Então, é um ponto a verificar também como é que isso vai ser cobrado. Muitos dos lugares onde a gente atua, foi feito o teste de aceite, e no teste de aceite se testou todas as bobinas e, periodicamente, a gente busca ir realizando, né, os testes, não necessariamente no teste anual, né? Então, a rotina não está ainda bem definida, né? Mas eu acredito, assim, o ideal seria isso, né? Já que tu
tu pode utilizar qualquer uma das bobinas para fazer exame, o ideal é que se certifique que essas bobinas estão de acordo, né? Agora, lembrando também o seguinte, né? Quando a gente fala assim, de acordo com o padrão estabelecido pelos fabricantes, isso aí é um ponto terrível ali da IN 97, né? Porque, na verdade, não deveria ser dessa forma, né? A gente não vai comparar com o fabricante, deveria comparar com uma medida independente, né? Então, o que a gente pode fazer sempre na razão sinal ruído é, havendo dados do fabricante, eu posso pensar nesses dados do fabricante como sendo um balizador. Agora, eu tenho que estabelecer os meus limites de acordo com medidas repetidas, por exemplo, de razão sinal ruído. E aí eu estabeleço que aquele razão sinal ruído tem que se manter ao longo do tempo. Mas é metodologia, né? Então, eu acho que ainda a gente está um pouco longe de discutir a metodologia com as vigilâncias, mas acho que isso vai ser tema de próximos, né? Cenas dos próximos capítulos aí. Em alguns equipamentos é fácil de fazer isso, né? Em outros equipamentos é bem mais difícil de testar cada bobina. Lembrando que as bobinas têm múltiplos canais e que o ideal é a gente testar cada canal, né? Então, tem mais esse dado ainda. Mais alguma pergunta, pessoal? Qual foi a pergunta que a gente teve na aula anterior, Matheus? Me lembra? Eu ia comentar isso, para aproveitar que está todo mundo aqui. A gente teve uma pergunta mais cedo que falava justamente no apontamento que a vigilância fez numa instituição de que cada sala de ressonância tinha que ter ali o suporte, né, de parada daquela sala, né? Então, gerou questionamento se, por questão de gastos, né, toda sala teria que ter aquilo, né? Então, a gente E também o procedimento, né? Porque essa vigilância deixava dito, assim, como subentendido, né? De que o atendimento teria que ser feito dentro da sala de ressonância, né? Então, primeiro, a gente não tem nada na IN, né, que fale a respeito disso. A gente tem que lembrar sempre que o atendimento de emergência na ressonância, né, ele tem que ser feito fora da sala de exames. Então, a primeira coisa que a gente tem que repassar sempre à equipe é que todo atendimento ao paciente tem que ser feito fora da sala, né? E, então, retirar o paciente da sala e o suporte ali à vida, enfim, um atendimento que necessite um desfibrilador ou um atendimento de uma equipe especializada, ele pode estar disponível para o serviço, né? Não necessariamente para cada sala de ressonância. Então, ele tem que estar acessível, né? E ser dentro de um protocolo de atendimento. Então, de novo, né? Eu acho que é muito importante ter rotinas bem estabelecidas, né? A rotina de atendimento na ressonância no caso de urgência, né? Então, essa é uma rotina que o serviço pode descrever e, com isso, deixar nítido ali, entregue, que existe essa rotina para mitigar os riscos, né? Ou para melhorar o atendimento. Mais alguma pergunta? Senão nós vamos finalizando aqui, para não... A gente avançou aí um pouco além das 3 horas, né? Espero que essa revisão aí tenha sido útil. A gente fica totalmente à disposição, né, de vocês para ajudar. Agradeço, né, aos que se inscreveram, né, para assistir essas aulas aí numa segunda-feira. A gente vai marcar outras próximas aí para a gente ir abordando outros assuntos e ficar à disposição para dúvidas mesmo depois do encerramento dessa aula. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde, uma ótima semana.